Boa tarde a todos. O tema de hoje é o ensinamento fé messiânica. Tudo na vida humana, principalmente a nossa fé, tem de ser versátil. Enten katsu datsu, livre e desimpedido. Jiyu mugi. Enten significa a roda gira. Se a roda possui arestas, não pode girar. Com muita razão se diz, aquela pessoa perdeu as arestas porque sofreu muito. Entretanto, mais do que possuir arestas, existem pessoas que se assemelham com o peito, doce cheio de ângulos. Ao invés de rodarem, vivem se enroscando em toda parte. Há outras que sofrem dentro do próprio molde por elas criado. O que é desculpável, quando se limita a elas próprias. Mas há quem considere a boa ação atormentar o próximo, encurralando-o dentro desse molde. Os exemplos que citamos são da fé shoujo, e não se limitam à religião. A vida das pessoas cheira mofo e causa náuseas. Jiyu-mugi significa não criar formas, normas e mandamentos. E, por extensão,
ser completamente livre de todas as limitações. Devo lembrar que não se trata de egocentrismo, e sim da liberdade que respeita a liberdade alheia. Sendo Daijo, a fé messiânica difere muito da fé Shoujo, cujos preceitos são tão rigorosos que ela própria não consegue cumpri-los. Eles são cumpridos apenas superficialmente, não na sua essência. Essa duplicidade de ação gera fracasso e, ao mesmo tempo, constitui um mal, que dá origem à hipocrisia. São aparentemente boas, mas interiormente ruins. As pessoas, ao contrário, as de fé dágio, sentem-se mais livres, alegres, sem necessidade de camuflagem, porque sabem respeitar a liberdade humana. Nelas, a hipocrisia não tem lugar. Esta é a verdadeira e grata fé messiânica. Em outras palavras, as pessoas de fé Shoujo sofrem de mania de grandeza, tornam-se megalomaníacas por sem querer na hipocrisia. Isso as torna insuportáveis e antipáticas. Além disso, elas diminuem-se, ao invés de engrandecer-se, chamamos de homem esse tipo de pessoa. Na ocasião de levantar alguma construção, por exemplo, divirjo sempre do operário que se preocupa somente com o exterior. Como isso, de certo modo, causa má impressão, faço corrigir as suas falhas. O mesmo se aplica aos homens. Os que procuram ser modestos são sempre bem mais respeitados, porque parecem mais nobres. Portanto, os que professam a nossa fé devem tornar-se alvo de um respeito sincero. 20 de abril de 1949. Eu escolhi esse ensinamento porque, realmente, conversando com muitas pessoas que estão nos procurando, ouvindo suas histórias, seu desabafo, membros tanto novos quanto membros antigos, né? Eu tenho 38 anos de messiânico, mas também conheço pessoas que têm mais de 50. E a grande maioria realmente relata situações como a fé messiânica se distorceu. Da época que nós conhecemos, eu conheci a igreja em 83, em 84. Mas lá atrás teve pessoas mais antigas que conheceram uma igreja, as pessoas fazem questão de ir na igreja. No início, quando a busca era incessante por milagres, vamos dizer assim, filas e filas se formavam, né? Pessoas buscando realmente a solução dos seus problemas. E daí surgiram grandes missionários, grandes ministros, reverendos, porque viram o poder do Jorei sendo manifestado em cada vez que levantava-se a mão para poder ajudar alguém. Com o tempo, a fé que Meixo Sama nos ensinou foi se perdendo. Não por culpa dele. Por falta de estudos, as pessoas foram se distanciando, se preocupando mais com a aparência, com as ambições, a vaidade, do que realmente o servir correto, o servir sincero. Parece que os milagres começaram a sumir. Porque as pessoas começaram a ministrar Jorei como se estivesse no filme. Conversa para lá, conversa para cá, bate-papo, celular, tudo ao mesmo tempo na nave. Quando nós começamos na arte do Jorei, aprendemos com o reverendo Nakahashi sobre o silêncio. O Jorei completamente silencioso, concentrado. Foi aí que aprendemos o Jorei meditativo, onde podemos perceber realmente o que se passa muitas vezes no coração da pessoa. Quando se distorce isso, a pessoa está na nave falando com um monte de gente, um monte de assunto, misturando Jorei. Ah, já ministrei 10 Jorei hoje. Não, não misturou nenhum. 10 Joreis conversados não vale um, ué. Ah, enquanto eu ministro Jorei, eu oriento a pessoa. Também não fazemos isso. Primeiro Jorei, depois conversa. Depois, com o tempo, as pessoas também começaram a se preocupar mais com a parte financeira do que realmente com o ser humano. Se a pessoa tivesse um valor, um patrimônio, uma condição financeira melhor, tinha suas deferências. Se a pessoa não tinha muita coisa, não era muito... Era mais para servir mesmo, né? Na limpeza.
ou na cozinha. É uma coisa meio louca, porque aprendi, na minha época de servir, desde que eu comecei com 12 anos no kardecismo, algo completamente diferente. Eu lembro que eu fiz aulas e recebi o Ricari, e meu primeiro dia que eu estava num domingo na igreja de manhã dedicando, tinha uma cantina e tinha um pessoal, e tinha bolo lá para vender, tal, café, tudo. Eu lembro que na igreja antiga, lá em São Caetano, entrou um mendigo. E como eu vinha de uma formação kardecista, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o mendigo, peguei um copo de café e um bolo e paguei para ele. Quase apanhei. De um cara que depois virou ministro e acabou morrendo. Veio me esculachar, falou um monte para mim. Eu fiquei em choque. Eu falei, ué. Né? Eu só quis matar a fome daquela pessoa. E o cara falou, não, que não pode fazer isso, já se viu, daqui a pouco vai vir toda vez, vai entrar um monte de mendigo aqui, vai ficar enchendo o saco, um monte de coisa e tal. Eu falei, mas a gente está aqui para servir, ué. E assim foi, quer dizer, quem é kardecista aprende nos centros, muitas vezes, sobre o servir, né? Sobre a caridade e tal. Em outros locais também. Então eu trouxe isso na minha formação também. Anos depois, já como encarregado de jovens, eu tive uma discussão ferrada com essa pessoa. Porque nós estávamos fazendo campanha de Natal, recolhendo produtos pra caramba, batendo nas casas, recolhendo mantimentos e tudo mais e tal. E ele veio falar uma abobrinha para mim. Eu falei, meu amigo, se você não vai ajudar, dá licença. Que opinião de quem não faz nada não serve para nada para nós aqui. Nós estamos aqui num pique danado correndo para servir, para fazer, preparar cestas, sacolinhas para entregar para as pessoas que estão precisando. E eu não estou precisando de palpite de quem não está fazendo nada. Só criando conflito. Aí a pessoa ficou brava comigo, né? Virou as costas e parou de me encher o saco. Né? Porque assim, como o Sama fala nesse ensinamento aqui, tem pessoas também, como ele fala bem no comecinho, né? Que ensina que a fé tem que ser versátil, né? Livre, desimpedida. Nada. As pessoas quando chegam aqui, que nem um rapaz que veio ontem à noite, né? Tardezinha, messiânico de outro local, passou aqui, sempre quis entrar, entrou e viu, filmou, fotografou tudo, que falou, nossa, aqui é muito diferente. Mas nada do que está aqui está fora dos ensinamentos do Meixo Sama. Mas como? Aqui tem um enquadro da Santa Ceia, tem o São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora de Fátima, a Sala da Paz. Tem. Ah, mas o Meixo Sama não fala sobre isso. Me prove. Se a pessoa critica a arte de Jorei por algumas coisas, prove que nós estamos errados. Eu tenho os ensinamentos que falam. Eu tenho. Agora, se nós estamos errados, mostre. Mostre. O modo que nós dedicamos, talvez, seja esse, livre e desimpedido. Lógico, tudo tem um bom senso. Não vamos fazer um samba do crioulo doido aqui na igreja também. Mas é tudo com muito bom senso e dentro de uma harmonia, não tem problema nenhum. Problema nenhum. As pessoas, talvez, entendendo essa linha universalista que o Meixo Sama ensina, ela faz com que as pessoas descubram coisas que elas jamais sonharam. O Meixo Sama fala, pesquise sobre outras religiões. Leia. Nós fazemos. Todos os credos estão dentro da messiânica. Então, se criticar algum outro credo, está criticando a própria messiânica. Então, nós agregamos e abrangemos isso de uma forma muito ampla. É interessante, porque em alguns locais, quando fala que é da arte de Jorei, não deixa nem a gente entrar. Mas se eu for do samba do crioulo doido, nós somos ecumênicos. E nós somos da mesma religião, da mesma linha. É uma coisa meio doida. Aqui todos são bem-vindos, mas nós não somos bem-vindos em outros locais, em alguns, né, na realidade. Então eu não vejo como a pessoa fala que professa uma fé messiânica, seguidora de Meixo Sama, e tem posturas que muitas vezes são totalmente contrárias ao que o Meixo Sama ensina.
São várias coisas que dá para listar, que Meixo Sama fala e é feito ao contrário, né? Por exemplo, ontem um rapaz aqui no Soreixa, expliquei para ele que nós não temos Soreissais. Nós temos o Soreixa, que é um local de oração e culto aos ancestrais antepassados, onde eles são livres, porque Meixo Sama não criou o Soreissais. O cara tomou um susto. Antepassados são nossos aliados. Quanto mais eu evoluo espiritualmente, mais eles sobem, mais eles crescem também espiritualmente. Em muitos locais, principalmente lá na África, onde eu estive, foi ensinado totalmente ao contrário. Para eu tenho que salvar meus antepassados para eles me salvarem. Então eu via membros doando casa, doando carro, doando tudo para os antepassados, para que ele conseguisse sair do inferno que vivia. E muitas vezes ele afundava cada vez mais dentro do inferno que ele já vivia. Porque você não tem como subornar a espiritualidade. Você pode até fazer uma gratidão em nome dos seus antepassados, por gratidão mesmo, mas não por troca, para eu sair do nível de sofrimento. É lógico que também tem as pessoas que têm dívidas com a sua ancestralidade. Isso é outra coisa, são casos que se conversa e se orienta de uma forma separada. Mas também não dá para se usar isso como fonte de renda para a igreja, usurpando o sentimento e entrando no medo que as pessoas têm. Medo. As pessoas não têm, muitas vezes não têm nem não é tanto nem pelo amor aos antepassados, é mais por pavor mesmo. Medo de ficar vivendo sofrendo. Então nós ensinamos o que Meixo Sama ensina sobre os antepassados, que é errado colocar a culpa das nossas purificações todas nas costas dos ancestrais antepassados. Até porque nós também somos ancestrais. Muitas máculas que hoje estamos pagando aqui podem ser nossas mesmo. Ou seja, você cobrou um escanteio e saiu correndo para cabecear. Lógico, só que isso aí passaram séculos às vezes, né? E você perdeu o gol. Então, assim, não dá, não existem vítimas na fé. Não existem vítimas. Existem pessoas que fazem escolhas erradas, como também está sendo colocado aqui, né? A pessoa que possui arestas, que se assemelha a esse doce com peito, ficam se enroscando em toda parte, né? Sofrem dentro de um molde criado por elas mesmas e não conseguem sair. Vivem num sofrimento gigantesco e acaba por tabela gerando sofrimento para as pessoas próximas, como amigos, como parentes e tudo mais, que querem ajudar e não conseguem. Porque tudo depende do quê? De um sim ou de um não. Sim para Deus, não para acomodação, não para ficar bajulando o homem e essas coisas todas. Quantas pessoas, quantas e quantas e quantas. Eu lembro de um caso, quando eu estava lá no Parque São Lucas, no Jorei Center, muitos anos atrás. Eu trabalhava na sede central e ia à noite para a igreja. E num desses plantões, a Miss Elisete, que é minha esposa, estava fazendo plantão, chegou uma senhora, que depois até se tornou membro depois, Dona Maria José. Simplesinha, gente boa demais. E ela estava lá, dedicava direto com ela, tal. Um dia ela disse assim, para ela, né, para minha esposa, e depois ela me contou e foi falar comigo. Olha, meu marido morreu faz alguns anos, ele tem um seguro de vida que está travado. Ele era contador numa grande empresa, não vou dizer o nome, e esse seguro de vida está para sair. Na época, isso há uns 20 anos atrás, não mais, 23 anos atrás mais ou menos, era 300 mil reais. E eu quero doar esse valor todo para a igreja. Quando eu soube disso, eu chamei ela para conversar. Falei, o que a senhora vai fazer, dona Maria? Ah, eu quero doar tudo para a igreja. Eu falei, mas não vai mesmo. A senhora vive de aluguel. A senhora vive de aluguel. Vamos fazer assim.
A senhora vai pegar esse valor. Primeiro vamos comprar uma casa para a senhora. Ela não tinha parente. Vamos comprar uma casa para a senhora. Depois vamos abrir uma conta para a senhora e colocar outra parte para a senhora ter uma renda mensal para garantir com a sua aposentadoria. Em terceiro lugar, a gente faz o donativo, que é o que a senhora quer fazer. Mas a senhora não vai ficar desamparada. Aí ela chorava. Nossa. Eu falei, como é que tem lógica? Só receber um valor e vai continuar pagando aluguel, sofrendo? Não tem lógica. Eu lembro que nessa época, um pouco antes, entrou um donativo altíssimo na igreja. Na época foi 100 mil reais. Eu virei rei. Todo mundo vinha me bajular, dizendo que, nossa... Fora os padrinhos que orientaram esse membro que fez donativo na igreja, né? Arrumou tanto padrinho que minha nossa. Nem fui eu que orientei esse membro. Né? Foi uma graça que ele teve. Consequentemente, as igrejas tinham metas. E a nossa meta, por causa desse donativo, foi lá, lá para a China, né? Então, toda reunião que tinha no Tatuapé, a gente era ligado a eles, vinha a cobrança. Ô, Dogival, tem que aumentar o donativo, não sei o que lá, não evolui a sua meta, muita coisa e tal. Aí eu lembrei dessa promessa, só não contei a história, né? Só contei, olha, tá para sair um donativo aí de 300 mil. É mesmo? É. Um seguro de vida tá para sair. Oh, aí sim, né? Tal. Toda vez que me encheu, acho que semana que vem tá para sair o danado do seguro. Pô, que maravilha, muita coisa e tal. Nunca saiu. Nunca saiu. Mas era o meio que eu tinha de calar a boca de quem vinha me cobrar. Porque eu nunca cobrei donativo de membro. Porque eu aprendi que donativo é sentimento materializado, não é prestação. Quantas graças nós acompanhamos, que eu acompanhei, de pessoas que eu peguei uma moeda, coloquei no altar e a pessoa arrumava emprego. Depois vinha fazer um donativo compatível, mas assim. Mas eu orei muito no altar com moedas e com grãos de arroz. Que as pessoas às vezes não tinham donativo, eu falava, bota grão de arroz no envelope. Com o sentimento de quanto você gostaria de oferecer. E assim foi. Nunca nada me impediu. Nada me impediu. Muitos membros missionários que nos procuram estão vivendo um nível de inferno. Porque são massacrados, humilhados, mas porque querem. Querem viver sofrendo. Não estudam. Não tem espírito de busca. Não lê ensinamento. Aí tudo que é falado é amém. Aí se me procuram e eu mando ensinamento, porque eu não respondo assim, eu mando ensinamento. E a pessoa não segue, a culpa não é minha. Nós podemos agir como libertadores, sim. Mas nós não podemos sair por aí, quem quer ser livre aí, eu vou cortar as correntes, quem quer ser livre, não dá para fazer isso. Né? São escolhas e resgates individuais. Quem nasceu para viver sendo escravizado, se não tomar a decisão de mudar, vai viver, vai morrer escravizado. Não é isso que Meixo Sama ensina. De jeito nenhum. Tem que ter alegria na dedicação, alegria no servir. Tem que ter felicidade naquilo que você faz. É lógico que daqui a pouco, nós aqui também, talvez tenha que sair daqui, ir para um lugar menor, um lugar maior, para a nossa série própria, eu não sei o que vai acontecer. E em outro local vai ser outra característica também. Mas nós não vamos mudar a essência. Desde quando nós nascemos em São Caetano. Numa casa menor. Depois uma outra menor ainda. Para vir para esse lugar grande. Mas ao mesmo tempo ele é grande, mas é pequeno. Então, tudo que nós pudermos fazer para adequar a igreja ao que Meixo Sama ensina, nós vamos fazer. Meixo Sama fala, Jiyonmug significa não criar formas, normas e mandamentos, e por extensão, ser completamente livre de todas as limitações. Devo lembrar-lhes que não se trata de egocentrismo, e sim liberdade que respeita a liberdade alheia. Todo mundo que quer vir aqui e quer dedicar, a gente deixa dedicar. Não tem dono de dedicação.
A gente amplia o leque para que as pessoas possam aprender e desenvolver também. Ninguém nunca vai poder falar que foi cerceado, né? No seu espírito de querer servir. Se alguém falar isso, ele está mentindo. Não dedicou quem não quis. Não evoluiu quem não quis. Chance para prosperar e crescer, tiveram. Quem não soube aproveitar, é porque não teve merecimento, não teve espírito de busca, e muitas vezes não teve macoto mesmo. Sabe por quê? Porque servir, quando as pessoas estão vendo, sendo filmado, fotografado, as pessoas vendo, olha como ele dedica bem, olha que maravilha, olha lá nos cultos, a postura, de coisa e tal. Cara, mas e quando eu não tenho, né? O destrato com as pessoas, o maltrato. Bem, grande coisa. Aí vem aqui também, você não fala sobre isso, né? A fé messiânica ela é transparente, ué. É diferente. É a mesma coisa que eu falar que eu sou cristão. Mas eu sou cristão aonde? Dentro da igreja? E na rua, cramunhão? Ou eu sou um cristão conveniente? Né? Ou eu sou espírita? Mas eu sou espírita onde? No centro. Mas na rua eu não tenho a visão de entender o bem e o mal? Né? Então é muito, muito danado. Né? Um caso que eu acompanhei recentemente, uma pessoa se dizendo espírita, mas de uma vertente africana, dizendo que ia fazer maldade, que ia se vingar de fulano, de Beltrano, porque isso, que aquilo outro, porque tem uma loja que vende produtos assim. Eu falei, é ruim, hein? Vai fazer nada. Porque a pessoa que fala isso desconhece o mundo espiritual e desconhece até a doutrina pela qual se diz pertencer. Nós estivemos recentemente, otorgamos um grupo aqui, um bandista, que daqui a pouco eles estão aqui porque tem aula e vem quarta-feira dedicar. Olha só, vem dedicar. Nós tivemos semana passada, retrasada, né? Retrasada, no centro, que eu fui participar de uma cerimônia, tivemos que participei de uma palestra também, tive que falar algumas coisas, e uma coisa maravilhosa que eu vi ali. Nós chegamos na igreja, no centro, estava tocando música que daqui toca aqui na Arte do Jorei. Depois, antes de começar os trabalhos, Jorei coletivo, depois vendo, ouvindo a situação, o que eu presenciei lá, e no final o chefe da casa falando de Meixo Sama, falando do Jorei. Onde que eu ia imaginar um dia eu estaria dentro de um centro fazendo isso? E agora estão surgindo mais pessoas, de outros locais, kardecistas, umbandistas, candomblecistas, yogis. Eu vou falar, não, isso é fé messiânica, é romper, a gente está derrubando as paredes, totalmente está derrubando as paredes. Aí a pessoa perguntou assim, uma pessoa perguntou, mas tem que se converter? Eu falei, a quê? Mas para entrar para a igreja não tem que se converter? Tá bom, mas vai se converter a quê? Que Deus você segue? É o mesmo que o meu. O que mudam as suas características doutrinárias e os mestres. Mas nós servimos o mesmo Deus. Não tem barreira nenhuma. Nenhuma. Dio Mug, livre e desimpedido. Mas está misturando. Que misturando? Misturando o quê? Meixo Sama era amigo de monge, de tudo quanto é, de espírito, de tudo quanto é coisa. Conversava, ia, trocava uma ideia, levava um mau papo. Jogava bola, dominó, truco com os caras, sem problema nenhum. Isso, e nós, réis mortais, vamos querer questionar, não dá, né? Quantos ateus eu conheci que se converteram? Quantas pessoas recebem as mensagens de dia, e muitas vezes nem de religião eu falo, e as pessoas procuram a igreja por causa dessa mensagem de bom dia? Livre e desimpedido. Nós temos que ser messiânicos sem usar um rótulo na testa, sem usar um crachá. Nós somos servidores. Universalistas, né?
Sendo Daijo, a fé messiânica difere muito da fé Shoujo, cujos preceitos são tão rigorosos que ela própria não consegue cumpri-los. Há muitos anos atrás, muitos, quando a pessoa ia receber jorei, ela não podia usar jaqueta, nem óculos. Tem que tirar. Por causa da luz, senão a luz não passava. Eu peguei essa época. Tem que tirar. A coisa mudou, né? Mudou. Aprendi que o jorei fazia isso, ia e voltava, ia e voltava. Com as aulas que eu tive com o reverendo Nakahashi, eu descobri uma outra coisa, que não é isso, não. A luz vem e vai. Ultrapassa o corpo físico da pessoa. Por afinidade, pode chegar a milhões de pessoas. Então, espírito de busca, pesquisando, vendo, descobrindo coisas para poder passar para os membros. Nós não podemos formar membros acomodados. Membro que não lê ensinamento não é membro. Só tem um Ricari no peito, é um cabidão. Né? É um cabidão de Ricari. Nós temos que buscar conhecimento para que, quando alguém vem buscar uma palavra, você fale a palavra certa. Não o que você acha, mas o que o Meixo Sama ensina. Porque o que você acha nem sempre é verdade. É só o que você acha. Né? Esses preceitos, né, são cumpridos apenas superficialmente, não na sua essência. Essa duplicidade de ação gera fracasso e, ao mesmo tempo, constitui um mal, que dá origem à hipocrisia. Esse é outro ponto danado. Como é que é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É assim, né? Faça o que eu mando, mas não faça. Né? Eu falei isso no Bom hoje, se não me engano. Eu só posso orientar, muitas vezes eu posso orientar algumas situações porque eu já vivi. Aquilo que eu não vivi, eu tenho que estar embasado em ensinamento. Como é que eu saí de um nível de sofrimento? Eu fiz isso, 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 isso. Ah, tal coisa eu não vivi, mas meu Sama ensina que é isso, 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 isso. Então você vai junto com a pessoa, acompanhando o processo de vitória dela. Olha, tá sofrendo? Né? Vamos dedicar a limpeza, né? Para limpar a alma, né? Tu já fez isso? Ah, não, né? Porque eu sou sensei, eu não posso me sujar. Então tem coisas que não dá. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu tinha culto na sede central da Vila Mariana, nós íamos, eram 4 cultos. 2 de manhã e 2 à tarde. E nós íamos com um grupo de jovens lá de São Caetano dedicar. Tinha que ir de terno. Raramente um de nós ficava na nave. Era tudo ou no jorei, ou não sei o que lá, e eu, banheiro. Banheiro. Só lavava banheiro. De terno. Então eu usava, antes de começar, era aquele movimento, né? Gente pra caramba lá, então não tinha como. Aí na hora do culto, pouca gente ia no banheiro. A gente tinha que correr para limpar, lavar, fazer rapidinho de coisa e tal. Aí na hora do jorei, desembestava, porque às vezes purificava para dentro, descia uma regra de gente. Aí tudo aquela, sujava tudo de novo. A gente tem que fazer mágica. E era assim, mas era uma dedicação maravilhosa. Né? Aí nós dedicávamos 2 cultos, assistia um, saía todo mundo na hora do almoço, a gente ia um restaurante lá perto, todo mundo pedia comercial, aí quem não comia um negócio dava para o outro, e assim vai, e era uma festa. A gente ia dedicar todo mundo de trem e de ônibus. Uma felicidade que não tinha preço. Era a nossa alegria. Até hoje eu lavo o banheiro aqui, eu lavo de chinelo e meia. Lá antes eu usava sapato. Não molho o sapato, não molho as meias. Só quando alguém. Você não molha, vai molhar a meia, aí eu molho. Né? Porque eu aprendi a lavar. Anos dedicando com isso, também acabei desenvolvendo até algumas coisas que eu aprendi com o tempo, e eu passei isso para as pessoas. Né? Antes de lavar o banheiro, quem está passando por alguma purificação, faça oração antes, comunique o seu propósito, seu objetivo. Quando estiver lavando o chão, ou não, o vaso primeiro, os vasos, está limpando o seu passado. Aquilo que você não quer mais para a sua vida, aquilo que não serve mais para você. Mágoas, ódios, ressentimentos. Tem que ir embora. Tem que lavar a mão, tem que lavar, pôr a mão, limpar. Tem que ir embora. Quando estiver lavando o chão, é o seu presente.
Observar onde tá sujo que você não está vendo que tem que limpar. Isso na vida, o que está errado na minha vida hoje? O que eu não estou conseguindo enxergar que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? E quando estiver lavando os espelhos, a pia, é o seu futuro. Como é que você quer se ver lá na frente? Como você quer estar? Então isso foi com o tempo. Dedicação de banheiro não é zona, não é fazer um fuá. É diferente. É diferente. O Reverendo Caixa dizia que no banheiro tem uma canona. Existe uma canona nos banheiros. Né? Então eu falei, caramba, então ele falava assim, o banheiro sempre tem que estar limpo. Se você viu um pouco de sujeira, alguma coisa, passa um pano, faça alguma coisa, limpe. O banheiro sempre tem que estar limpo. Por quê? Porque tem uma canon que vive, que fica lá. Louco, né? Vai imaginar que tem uma canon no banheiro? Então, assim, foi o tempo que vai ensinando a gente a criar. Não é a forma, é tentar aprofundar mais esse servir, esse ritual. Quando eu limpo os vidros aqui, por exemplo, eu não estou limpando só os vidros. Eu quero transformar a minha vida, ou a igreja, de uma forma bem transparente, para que realmente as pessoas consigam ver a nossa essência. Porque só limpar por limpar, qualquer um limpa. A nave lavada, que eu falei para o seu Deus, para todo mundo que passar pano, é limpar para que o quê? Para que fique impregnado de um amor tão grande que as pessoas, quando entrar aqui, ela tem que sentir um choque na atmosfera espiritual. Aí muda o Reikai da unidade, muda tudo. Então não é forma. A forma é fácil. É a essência do servir. Assim sendo, as pessoas de fé chojo são aparentemente boas, mas interiormente ruins. Aquela pessoa que é tudo certinho, né? Que é tudo. Não, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Não pode dar berro, não. Vai ver uma tranqueira de quinta. Eu tive um. Eu lembro, anos atrás, eu estava em São Caetano. A arte, o Florescente nosso era ligado ao São Caetano, depois veio para o papel, para São Lucas. Uma reunião nossa lá, abriram-se vários Florescentes. Aí tem um casal lá de ministros lá que falava assim: oi, ministro fulano, boa noite. Os meus membros e meus frequentadores mandaram boa noite para os senhores para me cumprimentar. Isso aqui é um presentinho que os meus membros e os meus frequentadores mandaram lhe entregar. Puta, foi tá de sacanagem eu ter que ouvir um negócio desse. É assim mesmo. O pessoal estava dedicando lá, limpando o altar de manhã, ele ia cedinho, chegava, sentava na frente e ficava observando. Oh, tá torta a imagem! Muda um dedinho de nada. Meu, ele ia lá fazer. Pronto. Vocês não sabem limpar direito? Assim. Não durou 3, 4 meses, a igreja fechou. Quem aguenta uma mala sem alça dessa? Tudo é jeito, tudo é sentimento. Muitas igrejas nasceram pela mentira. Esses daí foram deles. Eu lembro na época que tem que ter 400 membros e não tinha. Aí teve que pegar os cadastros de afastados para criar pontos para dizer que tinha ativo. Aí abriu um monte de adolescente. Não durou nada. Então, quem abriu igreja naquela época, e mesmo hoje em dia, que abriu igreja com outras intenções, todas fecharam. Mesmo alguns que vieram atrás da gente aqui, que nos sacanearam, mentiram, graças a Deus tivemos livramento, que saíram fora, né? Eles fecharam também, mano. Ou estão ainda aí, criam um bando de zumbi, porque não tem essência. Ou se queria título, queria cargo, queria título. E as pessoas sabem que tem título, mas não tem essência. Não tem nada, não é nada. É um rótulo. É um rótulo. A mesma coisa passar um cachorrinho aqui, dá um título para ele. É um rótulo. A pessoa sabe que não é aquilo lá. Isso que é o mais duro. A pessoa pode chamar o cara, ô ministro, ô reverendo, ô sensei. Oh, fica todo cheio. Aí o cara vai para casa, chega no espelho e fala assim, oh, não sou nada disso, sou uma porcaria. É tudo mentira.
Eu roubei isso, eu pedi aquilo, eu sacaneei, eu desviei, eu menti para ter isso aqui. Eu sei que eu sou mentiroso. O que adianta? A consciência vai massacrá-lo diariamente. Diariamente ele vai saber, quando olhar no espelho, que aquela pessoa que está ali não é verdadeira com Deus e Meixo Sama. Então, quem somos nós? Cada um vai colher o que semeou, né? Ao contrário, as de Fedágio sentem-se mais livres, alegres, sem necessidade de camuflagem, porque sabem respeitar a liberdade humana. Nelas a hipocrisia não tem lugar. Esta é a verdadeira e grata fé messiânica. Em outras palavras, as pessoas de fé xojo sofrem de mania de grandeza. São megalomaníacas, porque caem sem querer na hipocrisia. Isso as torna insuportáveis e antipáticas. Além disso, diminuem-se ao invés de engrandecer-se. Chamamos de homem limitado esse tipo de pessoa. Nós temos ideias, nós criamos poteglicínia, os daicocos de gesso, canon de gesso. Nós criamos, não, foi ideia de uma ministra que fez e replicamos. Quantos compraram da gente e replicaram falsas imagens? Foram desonestos, velho. São desonestos, não foram, são desonestos. Vendem imagens falsas, né? Adianta alguma coisa? Não adianta nada, porque sabe que é mentiroso, sabe que é falso. Né? Hoje, falando com o pessoal da África, de 2 países, falando das fotos que eu vou mandar, a felicidade que eles estão ansiosos aguardando isso, porque as fotos são de graça. Eu falei, eu quero toda a casa de membro frequentador na África, no Brasil, do que é que seja. Tem a foto da Meixo Sama que ele possa fazer a sua oração, levar luz para essas pessoas, de uma forma livre. Livre, 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 livre. Servir Meixo Sama é sinônimo de liberdade. Servir Meixo Sama não é sinônimo de opressão, de sofrimento. Sem liberdade nós somos nada. Somos capachos de um sistema mesquinho, egoísta, que está fadado ao fracasso. Nós não podemos ser comunistas na fé. Esse acho que é o termo mais correto. Nós não podemos ser comunistas na fé. Não existe. Nós temos que ser amplos. Liberdade acima de tudo. Bom, sábado agora, nosso culto mensal em ação de graças, às 15 horas. Estão todos convidados e muitas coisas boas estão se pronunciando. Amanhã começamos setembro, um novo mês, uma nova etapa. Sempre que acaba agosto, a gente sempre imagina o fim de um ciclo. Né? Muitas pessoas falam que agosto é mês de desgosto. Mas para nós, não tem problema não. Né? Só coisas boas estão chegando, que nós possamos ser cada vez mais úteis a todos aqueles que estão chegando. Não importa a raça, não importa o credo, não importa a condição social. O importante é que todos nós possamos estar nesse processo de evolução, um apoiando o outro, né? Um por todos, todos por um sempre. Então, como diz em Xangana, Rishikano, estamos juntos. Obrigado a todos e uma boa missão.